Graça e paz, pessoal, começando mais um culto diretamente de Effingham, Illinois, nossa igreja Torre Forte nos Estados Unidos, e eu quero estar orando com vocês, e nós vamos estar ministrando a palavra já, amém? Em nome de Jesus. Espero que você tenha tido um dia abençoado. Algumas datas aqui nos Estados Unidos, elas são diferentes aí do Brasil. Eu quero agradecer a todos aqui, nesse live, pelas palavras em relação ao dia do pastor. Aqui não é no mesmo dia, entendeu? Aqui pra gente, acho que é lá para outubro, novembro, a mesma coisa o dia dos pais, que a gente vai celebrar a semana que vem, tá bom? Se você tá conectado aí, se o som tá bom, se tá tudo em ordem, dá um positivo, manda um coraçãozinho. Glória a Deus, amém? E nós vamos estar orando, mas eu quero agradecer mesmo, de coração, todos vocês, todo o pessoal da intercessão, os amigos, aos outros pastores também, líderes, apóstolos, mestres, evangelistas, que o Senhor possa estar fortalecendo a vida de vocês, que Deus possa estar derramando um renovo, que a unção do Senhor se manifeste sobre a sua vida, não só nesse dia de hoje. A gente sabe que estamos vivendo dias maus, dias ruins, mas a palavra do Senhor vai ser manifesta, e esse é o alvo, que esse evangelho do reino vai ser pregado em todas as partes. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, Senhor Deus, por essa noite. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor preparou para que estivéssemos aqui nesse tempo de agora. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu oro para que hoje possa ter um descortinar, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que a gente possa ver, Senhor Deus, algo na Tua palavra, de repente, que nós não vimos ainda, que venha nos fortalecer, abençoar, encorajar. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar para que todo jugo seja quebrado, o fardo despedaçado por causa da Tua unção. Eu quero orar, Pai, para que o Senhor possa pensar através da minha mente. Eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor possa falar através das minhas cordas vocais. Senhor Deus, alcança, Senhor, nossos amigos, irmãos, familiares, não só aqui, não só no Brasil, mas em outras nações. Senhor, no nome de Jesus, nós declaramos que venha o Teu reino na terra, como Ele é nos céus. Manifesta a Sua vontade, manifesta o Seu querer, fala conosco nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Quem pode dar aquele glória aí? Aquele amém? Glória a Deus. Amém, gente? A semana passada eu estava ministrando. Quem será que se lembra aí? Quem se lembra? Digita aí se você lembra. Não, eu lembro, mas quero ver se você se lembra, meu. O que eu estava ministrando a semana passada é uma passagem que eu amo, porque mostra o chamado, mostra a disposição, mostra o desprendimento, mostra o que Deus faz na vida do homem que acha que é e que faz e que acontece, e Ele faz ele descer para depois ele subir. É o chamado de Paulo, que era Saulo ainda, porque o nome dele não havia sido mudado, mas a gente vê também que tinha uma dinâmica ali acontecendo. A gente viu aquele discípulo Ananias. Eu amo a forma como Ananias vai se aproximando, ele tenta colocar para Jesus quem que era esse homem, como se Jesus não soubesse. Era como se ele tentasse tirar ele. Senhor, tem certeza que o Senhor vai salvar esse cara? Entendeu? E a gente vê ali uma dinâmica, eu acho lindo. Tudo aquilo que acontece. Mas essa semana, eu fiquei pensando muito na vida de Estevão. Por vários aspectos. Porque às vezes a gente não entende o propósito de Deus nas situações, naquilo que a gente vai passando. E eu sei que muitas vezes, principalmente quando há algum tipo de morte, alguma coisa que é inesperada, alguma coisa, a gente não entende, mas você vê a vida de Estevão, eu vejo ela mais ou menos que nem aquele profeta que o Senhor pega, entendeu? E o Senhor leva ele no Espírito e coloca ele no meio de um vale de ossos secos, sabe? Tipo assim, eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor faça, eu quero que o Senhor Senhor, o que o Senhor quiser, para onde for, eu vou, Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, tal. Agora imagina, tanto quanto o profeta, que o Senhor pega e leva no meio de um vale de ossos secos. Imagina ter um ministério num lugar como esse, né? Ter um ministério onde o lugar está bombando, moçada, galera, unção, poder, glória a Deus, aleluia. Fantástico. Agora imagina você estar num lugar que a única pessoa que é você. Cruel, meu. Agora, falando de Estevão,
Meu, pensa bem, ele pregou uma mensagem. Uma palavra. Ele pregou uma mensagem e foi o primeiro mártir da igreja. Então hoje eu queria que a gente pudesse ver algumas lições que nós podemos tirar, que a gente possa extrair, lições que a gente pode aprender com o primeiro mártir da igreja. Legal? É aí que a gente vai estar ministrando hoje, meditando em relação a isso. Eu quero que, se você tem a sua Bíblia aí, né, não no celular, porque eu não sei se dá para você conectar sem desconectar aqui do live, mas a primeira parte está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo 1. 2 Timóteo 1. Eu quero que você veja algo antes de a gente falar sobre Estevão, porque Paulo, que era o apóstolo, né, que seria impactado, eu tenho certeza que ele foi impactado pela vida de Estevão, mas 2 Timóteo, capítulo 1, fala assim, no verso 6, por esse motivo eu te exorto, ele fala para o discípulo dele, filho dele na fé, por esse motivo eu te exorto que despertes o dom de Deus que há em ti. E eu quero declarar algo hoje sobre a sua vida ministerial. Eu quero declarar que se existem dons que estão dormentes por alguma situação, eu quero declarar que vai ser desperto em nome de Jesus. Você que está pensando por causa da crise financeira, crise dessa virose, crise do Covid, crise do que está rolando à sua volta, você acha que Deus deixou, ou que Ele não vai te usar, ou que Ele não vai fazer, o que Ele prometeu que Ele faria, eu quero declarar em nome de Jesus que uma chama vai começar a queimar no teu coração. Eu quero declarar porque Paulo fala para ele assim, por esse motivo eu te exorto, é uma exortação, é uma correção, por esse motivo eu te exorto que despertes. Em inglês fala assim, set into flame, acende a chama, coloca a lenha na fogueira, literalmente. Por esse motivo eu te exorto que despertes o dom, the gift. Em inglês dá uma ideia de presente, o dom de Deus, que não é teu, é dele, que há em ti. Agora olha só como esse dom foi ativado pela imposição das minhas mãos. Paulo ativou algo na vida de Timóteo que estava dormente. E a gente vê que o que paralisou o dom foi o medo. O que paralisou o dom foi o fato de ele estar caminhando junto com um apóstolo que vivia na cadeia, que vivia apanhando, que vivia perseguido. E é sempre assim, né, meu? Imagina, você falar, sei lá, hoje todo mundo fala, né? Quem que é a sua cobertura espiritual? Imagina você falar assim, você ia dar uma pipocada, você ia gaguejar, você ia falar assim, não, sabe como é que é, né? Tem muitas coberturas e tal, né? A minha coisa, você não ia querer falar a cobertura espiritual, apóstolo Paulo. Já pensou? Entendeu? Mas aí fala assim, porque Deus não nos deu espírito ou vento, o sopro, que eu enfatizei muito essa semana, qual é o teu respirar? Porque Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor, de moderação. Em inglês é uma mente sã. Deus te deu espírito de poder, eu quero declarar isso sobre você, porque tem gente que vai receber e algo vai ser ativado não só hoje, mas a partir de hoje, em nome de Jesus. Deus nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Aí vem o porquê que o dom estava dormente. Portanto, não te envergonhes. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Ele estava com vergonha do testemunho. E essa palavra testemunho é tremendo quando você vê no Novo Testamento, porque é a palavra de onde nós tiramos, no original, a palavra mártir. Martíreo, no original. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, então ele estava com vergonha do testemunho do Senhor e do testemunho dele. Antes participa comigo das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Antes participa comigo. Não é só quando está tudo bem. Antes participa comigo das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação,
não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então fica ligado com isso aqui, porque está falando que o dom foi ativado, que o dom foi transmitido na vida de Timóteo através da imposição de mãos. Guarda isso agora, porque a gente vai estar falando de Estevão. 4 coisas que você vê aí, a partir do capítulo 6 até o final do capítulo 7. 4 coisas. Se eu esquecer delas, eu quero falar elas primeiro agora. Você vê que em Atos 6, de 1 a 7, fala de Estevão como um servo. Estevão como um servo. Do 8 ao 15, 6, do 8 ao 15, Estevão como testemunha. Do 8 ao 15, Estevão como testemunha. Aí começa no 7, capítulo 7, do 1 até o 53, Estevão como juiz. Você vai ver, porque eles foram confrontados naquilo que eles acusaram. A vida de Estevão é tremendo, porque você vê que ele vira aquelas acusações e ele coloca para eles verem que aquilo que eles estavam acusando era exatamente aquilo que eles não estavam fazendo. Geralmente é assim. Quando alguém é confrontado com a verdade, se a pessoa não tenta arrumar uma desculpa, ela tenta distorcer aquilo que ela está ouvindo, porque ela não quer ouvir, ela não quer reconhecer que ela está errada. Então, assim, Estevão como juiz vai do versículo 1 até o 53, e aí depois você vê no 54 até o 60, o versículo 54 até o 60, no capítulo 7, Estevão como mártir. Entendeu? Então, Estevão como servo, Estevão como testemunha, Estevão como juiz, Estevão como mártir. Vamos lá agora, porque é importante a gente entender essa dinâmica, porque eu pensei, a gente falou tanto semana passada de Ananias e de Paulo, da conversão dele, como que aconteceu, que ele respirava ameaças e mortes, e a gente vê que, Estevão, ele teve um impacto, ele causou um impacto na vida de Saulo, eu acredito, que mudou. Aquilo foi o começo que, não só na vida dele, mas a gente vê que através dessa perseguição, ele foi a ponte para que se cumprisse a promessa de Atos 1:8. Quando o Espírito, vamos lá, Atos 1:8, para a gente ter isso também como fundamento do que a gente está falando, recebereis poder, dunamis. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, o sopro, Ruach, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas do Senhor, martírio, testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ele foi a ponte. Através do martírio dele, através da morte dele, foi o que conectou a igreja. Então não foi só o fato de mexer com Saulo, que virou Paulo depois, mas mexeu com toda a igreja para que começasse a se cumprir Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quem pode dar um amém aí? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. No capítulo 6, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos. Fica ligado, porque você vê, cresceu e muito. Crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Agora, eu quero que você pense, a gente não está falando mais de 120 agora. A gente está falando de algumas milhares de pessoas. Por quê? Logo de cara, a gente vê no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas. Depois, na próxima reunião, 5.000. Então, a igreja já tinha 8.120. E aí depois a igreja continuou crescendo, se multiplicando, não dá para contar mais. Então vamos colocar pelo menos 8.000 pessoas, e você vê então que agora eles falam, não era diáconos ainda, era alguém que pudesse servir às mesas, discípulos. Por isso que você vê como Estevão, no meio de milhares de homens que poderiam ser escolhidos, ele foi escolhido a dedo. E eu sei que às vezes não parece isso, mas eu quero declarar que tem pessoas aqui, o Senhor que te escolheu. Não foi você que se escolheu a si mesmo. O Senhor te escolheu para realizar algo que ninguém vai fazer. É algo específico, é algo que o Senhor tailor-made for you. É algo que foi trabalhado, é algo que foi lapidado para você fazer e realizar na terra, que vai glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Quem pode dar um glória por isso?
Então, escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios, que são controlados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, que era servir as mesas. Então aqui está só essas características, mas você vai ver que depois da imposição de mãos, teve mais algo mais que foi ativado. Olha aqui. Então você vê, boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão. Elegeram a Estevão. O nome dele tem a ver com coroa. Crown of Victory, coroa da vitória. E o nome dele também não era nome judaico, era nome grego, Stefanos. Acho lindo esse nome. Stefanos, então você vê, comentou toda a multidão, elegeram a Estevão. Aí olha aqui agora, ele era para ser de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Você vê Estevão agora, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Se ele era cheio de fé, porque ele estava cheio da palavra. A gente sabe, Romanos 10, o que diz? De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Se ele era cheio de fé, é porque ele estava cheio da palavra. Irmão, se você precisa de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, não menospreze esses momentos onde você está ouvindo, recebendo a palavra de Deus, mas a gente não pode se acostumar e chegar a um ponto onde você, não, glória a Deus, eu só quero ouvir a palavra, porque o Senhor não te unge. Eu sempre falo isso. Deus não vai te ungir para você ficar sentado. Deus não vai ungir para você ficar parado dentro da igreja. Não existe esse, ai pastor, veio unção sobre a minha vida e o Senhor me ungiu para eu ficar sentado na igreja. Não tem essa. O Senhor unge a você, a unção de Deus. A capacitação vem do Senhor para você fazer alguma coisa, não é para ficar parado. Tira isso da cabeça, não é para ficar sentado, não é para ficar só comendo, Senhor, me alimenta, eu quero mais. Entendeu? Você que me segue sabe disso. Dos passarinhos lá que caíram do ninho que eu estava tomando conta. Voaram. Entendeu? A gente conseguiu filmar uma das vezes onde o passarinho... a gente sempre ouve os outros falarem. É uma coisa você vê. Eu vi live. Que nem eu tô falando com você. Entendeu? A mamãe passarinha lá, eu não sei que passarinho que era aquele. Como que era aquele passarinho? É o Robin. Chama Robin em português também? É o Robin. Não é o Batman e Robin, não. É o Robin. E a mamãe vinha com a minhoquinha. A única coisa que eles faziam era só isso aqui, ó. O tempo todo. Ela já chegava e colocava na boca de um e do outro e às vezes mastigava um pouquinho e trocava a boca de... era isso daí. Era só aquilo. Eu tô falando isso para você entender. Deus não te ungiu para você ficar sentado. Deus não te ungiu para você ficar no ninho. Irmãos, o que aconteceu? Eles voaram, chegou o tempo que voaram, aquele que eu fiquei cuidando mais um pouquinho, coloquei dele dentro de uma caixa alta, porque ele não voou logo. Irmão, mas passou, não deu uma semana. Aquele passarinho, a gente cuidou, guardou, levava a minhoca, a gente não mastigava, né? Colocava na boca. Mas a gente estava ali, cuidando desse pássaro, até que a gente não viu como ele criou forças. Mas ele saiu da caixa, a caixa era alta. Ele teve que bater as asas e sair. Entendeu? Então é assim, não adianta você falar, eu recebi uma unção, pastor, eu estou aqui na igreja, mas não quero me envolver. Eu estou aqui na igreja, mas não quero fazer nada. Eu estou aqui na igreja, mas já machuquei tanto em outro ministério. Eu não quero saber mais disso ou nada daquilo. Eu não quero orar, não quero interceder. Pastor, só quero receber, só quero ficar aqui sentado no meu cantinho, porque a obra de Deus é dura demais, é muito não sei o quê. Irmão, para com isso. O Senhor te trouxe para um lugar, o Senhor te trouxe para expor você a palavra profética, a palavra revelada, a palavra com entendimento, essa palavra, a profundidade da palavra, para você fazer a diferença. Por isso que você está sendo alimentado nessa quarentena aí, irmãos, algo sobrenatural está para acontecer e vai ser baseado em tudo isso que você tem recebido, porque eu acredito nisso daqui. Se a palavra fala que ele era cheio de fé porque ele era cheio da palavra.
Quando você é cheio da palavra, irmãos, tem outras pessoas que não vão entender por que você faz o que você faz, por que você age do jeito que você age, por que você responde do jeito que você responde, por que você tem a atitude, a countenance do jeito que você tem. É porque você está cheio da palavra. E quando você está cheio da palavra, as pessoas vão estar somente na razão, somente com a mente natural. Mas o homem que é cheio de Deus, o homem que tem o Espírito Santo de Deus, ele discerne bem a todas as coisas e ele de ninguém é discernido. Eu quero declarar, irmão e irmã, toma posse disso hoje. Você está cheio de fé por causa da palavra que você ouve, porque a fé vem pelo ouvir. É o lugar para dar um glória aí. Filipe também, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram, olha aqui agora o mistério daquilo que eu falei em 2 Timóteo 1, 6 a 8. Apresentaram estes homens aos apóstolos, estes orando, olha aqui, mesma coisa que aconteceu, estes orando lhes impuseram as mãos. Algo foi ativado, porque ele já era cheio de fé, ele já era cheio do Espírito Santo, ele tinha boa reputação e ele tinha sabedoria. Só que agora a imposição de mãos era uma confirmação no meio da multidão. Lembra? São pelo menos 8.000 pessoas que estavam ali. Estes 7, sendo reconhecido, houve a imposição de mãos, só que quando a gente vai lá para Timóteo, a gente entende que na imposição de mãos, o Senhor acrescenta algo. Quando tem esse reconhecimento, irmãos, algo é ativado. Como que eu sei disso? Olha aqui. Apresentaram esses homens, orando, lhe impuseram as mãos, de sorte que crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém, porque até aqui a igreja não tinha ainda, ela não estava ainda em cima de Atos 1:8. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Por isso que Estevão, ele foi o catalisador, ele foi a ponte que levou a essa promessa a se cumprir. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então eles estavam aqui em Jerusalém, se multiplicava rapidamente o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Aleluia! Ora, Estevão, o mesmo Estevão, lembra? Ele que significa coroa da vitória. Ora, Estevão, cheio de fé, e agora você vê algo sendo adicionado na vida dele, e de poder. Aleluia! Fazia prodígios. Peraí. Era 7 que tinha sido escolhido para servir a mesa. Tá vendo? Para você que falou que estava ungido para estar sentado, a unção estava sobre ele para servir a mesa. Irmãos, às vezes você é servido, coloca por terra hoje as limitações que você colocou na sua cabeça, que você vai fazer isso, né? Que eu sempre falo, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Coloca por terra hoje. Porque, o cara tinha sido ungido para servir mesa. Agora o cara está fazendo prodígios, maravilhas, milagres estão acontecendo através de Estevão, porque ele começou a fazer algo com aquilo que Deus colocou sobre ele. Ele tinha algo, ele era boa reputação, cheio do Espírito Santo. Irmão, se você for pensar assim, eu não preciso de mais nada porque eu já estou servindo as mesas. Olha aqui, Estevão cheio de fé, Estevão cheio de poder, fazia prodígios. Irmão, você não precisa fazer prodígio para servir mesa. Entendeu? E grandes sinais entre o povo. Então você vê, aquela primeira parte é o que eu falei. Estevão, o servo, de 1 até o 7. Agora olha só, daqui em diante você vê Estevão como testemunha. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos. Não dá tempo de eu entrar em detalhes com isso aqui, mas tem a ver com aqueles que eram aprisionados. Eles estavam embaixo de cativeiro e eles foram libertos e fizeram uma sinagoga. Claro que para você estabelecer uma sinagoga, você não precisava mais do que 10 pessoas. Tá? Então, vamos lá, mas claro que tinha mais aqui. Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia. Discutiam com Estevão. Uau! Peraí, mas o cara não era para servir mesa?
Era tipo assim, ele não foi o pregador que foi chamado para pregar, mas por causa do poder, por causa da fé, porque ele era um homem distinto, porque ele era um homem cheio de Deus, ele era um homem cheio da presença de Deus, ele era um homem cheio da reputação, ele era um homem cheio do sopro, ele era um homem cheio de sabedoria, agora ele assume uma outra posição. Então ele estava fazendo milagre, estava fazendo prodígio, estava fazendo sinais entre o povo, aí agora chamaram ele para discussão. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Aleluia! O pessoal começou, eles ficaram doidos com a sabedoria que esse homem tinha. Você entende, irmãos, que era um cara que estava ali, era um garçom, ele está ali para servir mesas. Mas é isso que eu quero declarar sobre você. O diferencial na minha e na sua vida é a unção do Espírito Santo de Deus. Não menospreze o chamado, não menospreze o que Deus chamou para fazer, não menospreze a obra de Deus. Pode ser que hoje você está limpando mesa, mas existe algo guardado aí no seu interior e o Senhor quer que você tome posse, que vai ser desperto, que você vai fazer coisas grandes, que você vai fazer coisas que vão glorificar o Senhor. Não é glorificar o homem, não. Porque o importante é que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Aleluia! Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram. Que é assim, né? Quando não consegue discutir de um jeito, apela. Subornaram, tiveram que pagar alguém para tentar envergonhar o servo de Deus. E subornaram uns homens para que dissessem: nós o ouvimos, olha aqui, nós o ouvimos proferir blasfêmias. 4 blasfêmias. 4 blasfêmias. Fica ligado, olha nas blasfêmias. Proferir blasfêmias, de acordo com, acho que é Levítico 24. Quem blasfemava, como que tinha que morrer? Apedrejado. Por isso que ele foi apedrejado lá na frente. Mas é interessante que depois eles não vão enterrar o corpo dele. Porque na lei, se você apedrejava, tinha que enterrar. Ou seja, eles só usavam a lei para aquilo que cabia para eles. Eles só usavam a lei dentro daquilo que faziam eles se sentir bem. Tem gente que é assim, usa a palavra só até aquilo que é bom para ela. Mas aí já dá outra mensagem, meu. Nós ouvimos proferir blasfêmias contra Moisés. 4 blasfêmias. Blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Excitaram o povo, os anciãos, os escribas, investindo contra ele. Arrebataram, levaram ao sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas. Falsa. Que diziam: este homem não cessa de proferir blasfêmias. Adicionaram mais 2 agora. Contra o santo lugar e contra a lei. Então você vê blasfêmias contra Moisés, blasfêmias contra Deus, blasfêmias contra o santo lugar, blasfêmias contra a lei. Guardou aí? Se quiser pode escrever aí. Blasfêmias contra Moisés, blasfêmias contra Deus, blasfêmias contra o santo lugar, blasfêmias contra a lei. Aí o que acontece? Porque o cara estava cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio da palavra. Irmãos, eles não conseguiam pegar ele. Ele vira a mesa. Eles tentaram acusar ele disso, ele mostra nessa única mensagem que a gente vê de Estevão, ele vira tudo e confronta. Ele não se amedronta, não. Ele não foge, ele não pede para Deus tirar ele dali, ele não ora pelo arrebatamento, ele não ora para Deus transladar ele não ora, ele bate, collision with violence. O reino dos céus é adquirido por força e os violentos pela violência se apoderam dele. Então ele não ficou com medo, não. Se era para isso que Deus queria fazer a vida dele, você percebe, irmãos, o impacto que ele teve. Por isso que para mim, eu não podia deixar essa semana passar sem falar mais sobre Estevão. Porque você vê aqui 2 capítulos, mas o impacto que ele teve de confrontar o povo da sinagoga, aquele povo que estava ali, estavam distorcendo a verdade. Que é assim, irmãos. Não conseguiam pegar ele, tinham que subornar, tinham que levantar falsa testemunha, tinham que distorcer a palavra, mas é aí que é o segredo, irmão. Você tem que estar cheio de Deus. Cheio de Deus, cheio de unção, cheio de palavra, cheio do sopro de Deus, do Espírito Santo de Deus, cheio de sabedoria, cheio de poder, cheio de fé. Como que a fé vem? Pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Apresentaram falsas testemunhas, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, isso aqui eles falavam de uma forma taxativa mesmo, assim, para diminuir. Esse Jesus de Nazaré. Era assim que eles tratavam, a Jesus e a igreja. Esse Jesus de Nazaré há de destruir esse lugar, mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados
olha que tremendo isso, no sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Não era um anjo, o rosto de Estevão. Citar isso daqui, irmãos, a gente sabe. Alguns momentos da palavra você vê o que acontecia quando o anjo manifestava. Eu preguei aqui algumas semanas atrás. O anjo que foi pegar Pedro na prisão. Luz. O brilho. A glória. A mesma coisa. O que aconteceu quando Moisés foi no topo do monte, quando ele foi pegar os tabletes, né? Os tablets. E ele desce de lá. O rosto dele resplandecia. O que aconteceu com Pedro, Tiago e João no monte da transfiguração? A glória. O que aconteceu com Isaías, capítulo 6? Você vê quando ele viu o Senhor assentado ao seu alto sublime trono, ele viu que a orla enchia o templo da glória. Você vê que tem o brilho, tem a glória. Irmão, fica ligado aqui. Quando você está cheio de Deus, cheio da palavra, cheio de poder, cheio do Espírito Santo, a glória de Deus vai ser refletida através de você. A glória de Deus não é você que vai atrair as pessoas, é a glória de Deus sendo atraindo, é as pessoas vendo que tem um brilho, tem algo diferente na sua vida. Aleluia. Então você vê que até o 15... Primeiro do 1 ao 7, Estevão como servo, agora do 8 ao 15, Estevão como testemunha, agora vai, do 1 até o 53, juiz. Estevão como juiz, porque ele vira a mesa, mas antes disso eu quero ler para você Hebreus 4:12. Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Quem crê nisso, dá um amém bem forte aí. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu nem sabia nisso, né? Quando você manda uma mensagem, fiquei sabendo há pouco tempo. Quando a pessoa coloca tudo em letra maiúscula, é porque ela está gritando, né? Então você coloca em letra maiúscula, amém. Aí, tem um monte de gente que fica gritando online. A pessoa não sabe, aí ela põe tudo em letra maiúscula. É verdade isso daí, né? Que você está gritando, você tá... Entendeu? Mas o amém você pode colocar então isso. Porque a palavra de Deus é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Porque era isso que ele ia fazer. Eles se achavam, serviam a lei, eles achavam que eles estavam bem, eles achavam que ele que era o blasfemo, ele que era o cara que estava errado, mas era totalmente o contrário. O que eles estavam acusando a Estevão era exatamente como eles se encontravam. E não há, olha aqui, e não há criatura alguma encoberta diante dele, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Foi isso que aconteceu. Ele não teve medo, lembra como que ele estava? Cheio de Deus, cheio da palavra, cheio de poder, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Por causa disso, quando ele começa a falar, era como se todos eles estivessem nus. Eles se viram descobertos, eles se viram, me pegaram agora já era, não tinha para onde correr, e eles começaram a ficar irados, porque a verdade começou a entrar e penetrar no coração deles, mas eles tinham um coração endurecido, eles não davam braço a torcer, por isso que apedrejaram ele, porque se o coração fosse maleável, o que eles teriam feito? Se arrependido. A gente não vê ninguém ali falando, eu quero me arrepender, eu quero esse Jesus, eu quero mudar a minha vida, você tem razão, você está certo, a gente estava servindo a Deus dessa maneira. Nenhum deles, pelo contrário, eles tiveram que apedrejar ele, porque coração endurecido. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Pode encobrir diante de mim, de você, das pessoas, mas não encobre diante de Deus. A palavra, irmãos, é que nem um raio-x, é que nem uma scanner, vai passando assim, e vai lendo, e vai mostrando, e vai manifestando. Foi isso que aconteceu. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Volta lá agora. Atos 7. Perguntou o sumo sacerdote, é verdade isso? Quais são as acusações? 4 blasfêmias, Moisés contra Deus, contra o santo lugar e contra a lei. E lembra, Estevão como servo, Estevão como testemunha, agora Estevão como juiz. Respondeu ele, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão. Ele conhecia a palavra.
Porque você vê aqui agora, ele vai no Antigo Testamento e ele descortina assim, ó. E detalhe, não era assim não, irmão, que tinha a palavra. Imagina você ter que procurar no rolo, no pergaminho. Entendeu? Hoje é fácil, a gente volta lá, vai pra cá, tal, tem no celular, se você não era... Né? Na nossa época, não. Quando eu tava crescendo, eu e o Cleito, a competição era essa. Quem lembra? Bíblia para cima, pega a sua espada, Naum, capítulo 2, uf! Era assim. Não, naquela época ainda era mais difícil ainda, porque não estava tudo num lugar só. Mas olha como ele conhecia a palavra. Por isso que ele estava cheio de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ele conhecia a palavra de Deus. Respondeu ele, irmãos e pais, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão estando na Mesopotâmia. Isso aqui é Gênesis 12 e 13. Antes de habitar em Arão, ele disse, sai da tua terra, dentre a tua parentela, dirige-te à terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus, habitou em Arã. Ele está falando do que aqui, irmãos? Vai vendo. Eu vou perguntar de novo, o que ele está querendo colocar aqui? E ele diz, sai da tua terra, da tua parentela, dirige-se à terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus, habitou em Arã, ele não lhe deu nela herança, nem espaço do seu pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, embora naquele tempo ele não tivesse filho. Deus lhe falou assim, a tua descendência será peregrina em terra alheia, e a sujeitarão à escravidão, e a maltratarão por 400 anos. O cara conhecia a lei, conhecia o Antigo Testamento. Mas eu julgarei a nação que os tiver escravizado. Disse Deus, depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão. E os caras falam que ele era blasfemo? Meu, você percebe? Não tinha como. O que ele estava colocando ali? Eles não entendiam nem a sua própria linhagem espiritual. Eles não entendiam nem a sua própria linhagem espiritual. Era isso que ele estava matando. Ele matou, mas ele estraçalhou. Foi isso que estava fazendo. Mas eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e Abraão gerou Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, Isaque gerou a Jacó os 12 patriarcas. Agora, segundo ponto aqui. Então, o que ele estava fazendo? Nesse discurso, nessa discussão, nesse argumento, você vê então que eles não entendiam nem a sua própria linhagem espiritual. Segundo, eles rejeitaram os libertadores que Deus havia enviado. Olha aqui, do 9 ao 36 é só isso. Eles rejeitaram os libertadores que Deus havia enviado. Olha, os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito. Mas Deus era com ele. E o livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, de sorte que o constituiu governador do Egito, de toda a sua casa. Sobreveio então todo o país do Egito, de Canaã, a fome, grande tribulação. Nossos pais não achavam alimento, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou nossos pais. Ou seja, o cara era blasfemo. Ele conhecia a lei mais do que eles. Então ele estava cheio de Deus, ele estava cheio da palavra, e ele não fugiu à batalha não, irmãos. Ele confronta eles exatamente. Aí ele vai, Você acha que eu estou sendo blasfemo contra Moisés? Contra Deus? Contra o santo lugar? Contra a lei? Então escuta, aí ele vai. Então, irmãos, é isso que a gente precisa. Nós precisamos estar cheio de Deus. É isso que a gente precisa. A gente precisa estar cheio da palavra. Manejar a palavra, manusear a palavra, conhecer a palavra, conhecer o Deus da palavra, conhecer a palavra de Deus. Entendeu? Meu, ele vai e ele estraçalha, ele coloca de uma maneira, entendeu? Ele fala da promessa, ele fala de Abraão, ele fala de Isaque, ele fala de Jacó, ele vai colocando diante deles como que Deus interage com o homem, como que Deus é um Deus de aliança. Como que Deus é um Deus que abre portas, como que Deus é um Deus que vê o seu povo em sofrimento, como Deus vê o seu povo como filho, como Deus ele cuida, como ele guarda, como ele abençoa, como ele libera, como ele liberta. Ele vai colocando tudo isso, irmãos, ele vai colocando que Deus falava, o homem obedecia, ele foi mostrando para eles, foi isso que aconteceu, e vocês mataram os profetas, e vocês foram contra os profetas, e vinha o libertador. O que acontecia? O profeta era morto, irmãos, e era morto de uma forma terrível.
Então até o 36 ele coloca tudo isso. Ele coloca como que Deus, como ele dirigia a voz. Aí ele vai, chega na parte onde fala de Moisés, onde Moisés está diante da sarça. Disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos teus pés, o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Ele está colocando para eles, irmãos, você acha que eu blasfemo contra Deus? O que ele está colocando para eles é: vocês nem conhecem o Deus que vocês falam, que vocês servem. Eles rejeitaram os libertadores. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi os seus gemidos, desci para livrá-los. Preguei isso algumas semanas atrás. Desci para livrá-los. Agora vem e enviar-te-ei ao Egito. Né? O Senhor vê, eu desci para livrá-los. Ok, Moisés, agora você vai. A este Moisés, ao qual haviam negado. Lembra que uma das coisas que ele blasfemou, segundo eles, era contra Moisés. E ele vai para cima. Este Moisés, ao qual havia negado, dizendo que te constituiu príncipe e juiz. A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios, fazendo sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Irmãos, ele conhecia. Então tinha aquilo que foi liberado sobre ele através da imposição de mãos, mas ele era um homem cheio de fé, cheio da palavra, cheio do Espírito Santo de Deus, não andava com medo, ele andava com poder, ele andava com amor, ele andava com ousadia, ele andava em autoridade, e irmãos, ele vai calando a boca de todos. Aí o que acontece agora? Então você vê que primeiro ele coloca isso. Vocês não entendem nem a sua própria linhagem espiritual. Vocês rejeitaram os libertadores que Deus enviou. Terceiro lugar, vocês desobedeceram à lei. Vocês acham que eu estou blasfemando contra a lei? Olha agora, aquele que fala em relação à lei, do 37 até o 43. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta, como eu. A ele ouvireis. Você percebe como ele vai conectando o Antigo e o Novo? O Antigo Testamento, Novo Testamento. Como que ele vai colocando isso, como ele vai alinhavando, vai costurando. Este é o que entre a congregação no deserto. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram. Olha aqui agora. Como ele vai confrontando, aos quais os nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram. Vocês falam que eu estou blasfemando contra Moisés, contra a lei, contra o santo lugar. Vocês acham que estou blasfemando contra Deus? Ele vai, irmãos, ele virou totalmente aquela discussão para eles. O que é? Como a gente leu lá, era como se eles estivessem nus, diante deles, diante dos olhos de Estevão e dos olhos deles mesmos. Antes o rejeitaram e em seu coração voltaram ao Egito. Disseram a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés... Então, você acha que eu estou... Ele falando, né? Você acha que eu estou blasfemando? Contra esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro, ofereceram sacrifícios ao ídolo, se alegraram nas obras das suas mãos, mas Deus se afastou, os abandonou a que servissem os corpos celestes. Como está escrito no livro dos profetas: ofereceste-me vós vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel, antes tomaste o tabernáculo de Moloque. O tabernáculo de Moloque, o que eles faziam? Ofereciam crianças. Por isso, irmãos, que o aborto é uma coisa demoníaca. Porque é esse demônio aqui que recebe o sacrifício de crianças, Moloque. E a estrela do vosso Deus, Renfá. Figuras que vós fizeste para as adorar, transportar-vos-ei, pois para além da Babilônia. Quarto. Vocês falaram que a blasfêmia contra o templo? Olha aqui agora. Ele coloca para eles: quem desprezou o templo foram vocês. Estava entre nossos pais no deserto, tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que ele tinha visto.
o qual nossos pais, recebendo-o, também levaram com Josué quando entraram na posse das nações, que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que obteve graça diante de Deus, pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó, mas foi Salomão. Meu, o cara conhece a palavra. Tem que conhecer a palavra, irmão, irmã. Não é só, eu estou sentindo arrepio, não é só isso, rodopiando, sei lá, sapateando, seja o que for, não é mais do que isso, gente, é conhecer a palavra, conhecer o Deus da palavra, é ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do sopro de Deus, ser cheio de fé, ser cheio de poder, ser cheio, irmãos, ele estava ali para servir. Quem é esse cara? Por isso que eu estou falando dele, porque ele tinha sido escolhido para servir mesas. Que ministério impactante! Uma mensagem. Mas foi através dele que Saulo foi alcançado, foi através dele que a igreja passa pela transição de sair de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E ele continua. Vocês falam que eu estou blasfemando contra o tempo? Tem mais. Olha aqui. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Irmãos, ele expõe como que eles viam. Eles achavam que a igreja era o lugar. E ele estava colocando para eles: o templo somos nós. A gente está vendo isso durante essa quarentena. É ou não é? Você é o templo. Eu sou o templo. O templo está aqui, ó. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra estrada dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não fez a minha mão todas essas coisas? Aí olha só, irmãos. Olha só. Porque aqui, pensa bem, se a gente tem um pregador que prega, e tem pregador que prega assim. Mas pensa bem se você está diante de alguém que confronta dessa maneira e fala assim: homem de dura cerviz, incircuncisos de coração duro. A pessoa não aceita, irmão. É duro lidar com situações assim. É duro, porque a pessoa ouve a palavra, nunca é para ela, sempre é para os outros. Ela não se dobra, ela não se prostra, ela é soberba, ela não aceita. É isso aqui, ó. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido. O que é o coração incircunciso? O coração duro, coração de pedra. Só que, irmãos, eu creio na palavra de Deus que diz assim: Deus resiste ao soberbo. Pode demorar, mas Deus resiste ao soberbo. Mas ele dá graça ao humilde. Deus resiste. Agora, olha como que Deus dá oportunidade. Aí depois, quando vem a mão de Deus, quando Deus julga, quando Deus trata, aí todo mundo: por que isso está acontecendo? Por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está permitindo isso na minha vida? Irmão, ele resiste. Eu oro por isso, eu falo: Senhor, em nome de Jesus, eu não quero ter, eu espero que você também não, coração duro. Irmãos, porque quando tem lá para tanto Marcos 4 como Mateus 13, fala o quê? Quando você tem ouvidos que ouvem, olhos que veem, coração que compreende, a conversão acontece. Aí a cura é manifesta. Eu sempre brinco com isso. Você vai lembrar, se você já participou de algum culto onde eu já ministrei: ouvidos que ouvem, olhos que veem, ouvidos que ouvem, olhos que veem. Aí de repente eu troco: ouvidos, olhos que ouvem, ouvidos... Entendeu? Dá uma confusão. Ouvidos que ouvem, olhos que veem, coração que compreende. Porque quando você ouve e você vê, ouvido circuncidado, irmão. Ouvido circuncidado é o ouvido que fica sensível. É o ouvido que quando ele ouve, ele recebe, ele não resiste, ele recebe. Ouvidos que ouvem, olhos que veem, coração que compreende. Porque quando essas três coisas acontecem, irmãos, a conversão é o resultado de ouvir, ver e compreender.
aí a cura é manifesta. Mas a cura é manifesta por quê? Se a pessoa ouve, vê e compreende, ela se converte. Conversion. Ela muda de direção. Se ela não mudou, irmãos, pode ter certeza que tem coração incircunciso, pode ter certeza que tem ouvido incircunciso. Porque ela acha que não é com ela. Pode ser com qualquer pessoa, mas ela acha, não é comigo. Não, glória a Deus, a vida continua e ela não dá o braço a torcer. Irmãos, ele confronta isso. Como? Como? A gente responderia isso hoje. Aqui nos Estados Unidos a gente está vendo. O quebra-quebra, destruição, anarquia, rebelião, queima, mata, quebra, grita, gente esperneando. Não, irmãos, tem certos lugares que você não pode segurar um sinal. Não pode segurar uma plaquinha que a pessoa vem e bate. Se você vê as pessoas que fazem protesto contra aborto e elas colocam assim os cartazes, o povo vai... Tá ali o cartaz. Irmão, esse país aqui, uma das leis que você vê na Constituição é direito, é a liberdade de expressão. Mas a expressão só vale se for para eles. A expressão só vale se concordar com o que eles estão falando. Então não é liberdade de expressão. É liberdade de expressão na letra, na Constituição. Mas, irmão, se é liberdade de expressão, o cara que está ali protestando contra o aborto, ele deveria ter liberdade de fazer aquilo. Mas se você fazer qualquer pesquisa aí no YouTube, você vai ver que o povo quebra e bate e quando não mata a pessoa que está tentando fazer aquela manifestação contra o aborto. Então, irmãos, é isso que está acontecendo hoje, esses são os dias que nós vivemos, o povo está incircunciso de coração, circunciso no ouvido, o povo não quer ouvir, o povo não quer dar ouvidos, eles querem que você se converta somente àquilo que eles pensam, a forma que eles pensam, o jeito que eles pensam. É assim, e se você não pensar daquele jeito, você é um rebelde. Só que a palavra de Deus fala isso. Ai daqueles que falar que o certo é errado e o errado é certo. Ai daqueles. Então, irmãos, alguma coisa vai acontecer. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele cuida, ele guarda, ele protege. Eu sei, irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei, irmãos, que Deus tem um plano e o plano dele não vai ser frustrado, não vai ser impedido. Eu sei que Isaías 55 fala que quando ele libera uma palavra, essa palavra não vai voltar para ele vazia ou sozinha, mas ela vai se cumprir para aquilo que ela foi enviada. Aleluia! Mas ele confronta. Então você vê que todas as acusações contra Moisés, contra Deus, contra o santo lugar, contra a lei, ele mostra que o problema não era ele, o problema não estava nele, o problema estava no povo. Então quando ele chega no 51 é quando ele arrebenta, irmãos. Se você está pegando agora, deixa eu te dar essas 4 coisas que eu já falei. Eles não entendiam nem a sua própria linhagem espiritual, primeiro. Segundo, eles rejeitaram os libertadores que Deus havia enviado. Terceiro, eles desobedeceram a lei. Quarto, eles desprezavam o templo. Do 44 até o 50. Em quinto e último lugar, eles teimosamente resistiam a Deus e a sua palavra. Eles teimosamente resistiam a Deus e a sua palavra. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram aos que anteriormente anunciaram a vinda do justo. E aí ele traz o Antigo e o Novo Testamento. Ele traz a lei e a graça. Ele traz Moisés e Jesus. O justo, do qual vós fostes feitos traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação de anjos e não aguardastes. Então lembra a quarta coisa, e eu termino aqui, porque você viu então Estevão como servo, Estevão como testemunha, Estevão como juiz e agora Estevão como mártir. Ouvindo eles isto. Porque não tinha, né, como escapar do argumento. Enfureciam-se em seus corações. Rangiam os dentes contra ele. Mas ele, eu creio nisso, irmãos, é possível. Porque ele estava cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, cheio de fé, cheio de poder, boa reputação e cheio de sabedoria. Mas ele cheio do Espírito Santo, cheio do sopro. Eu falei isso a semana passada, por isso que eu coloquei os cânticos que eu coloquei essa semana no Facebook. Qual é o teu respirar?
Tem esse cântico em português, lindo. This is the air I breathe. Este é o meu respirar. Qual é o seu respirar? Porque ele cheio no sentido de possuído do Espírito Santo, cheio. O que conduzia a vida dele era o sopro divino. Holy Spirit, Espírito Santo. O Espírito que fazia com que ele fosse separado disso tudo que estavam acusando ele. Fixando os olhos no céu. Irmãos, quando você está cheio de Deus, você não vai fixar os olhos na circunstância. E eu quero te convidar, irmãos, vigia, não coloque os olhos só na desgraça, na morte, nos riots, na anarquia, no Covid. Coloque os olhos no céu. Eleva os seus olhos para os montes hoje, porque é de lá que vem o nosso socorro. Fixando os olhos no céu. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então não é na circunstância. Não estou falando para você andar loucamente, de uma forma imprudente. Mas, irmãos, quando você está cheio de Deus, você entende que existe algo maior. Você entende que não termina aqui. Você entende que tem uma vida eterna. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus que estava à direita de Deus. Hoje eu levantei isso aqui de manhã, foi incrível. De você ver os lugares onde mostra que Jesus estava sentado, Jesus estava sentado, Jesus estava sentado, Jesus estava sentado à destra de Deus, Jesus estava sentado à destra de Deus. E disse, olhai, eu vejo os céus abertos. Irmãos, só ele viu. Ninguém mais viu. Mas ele via, os outros não viam. Aí que todo mundo pensou, turururu, o cara pirou. Mas ele estava cheio de Deus. Por isso que a pessoa que é cheia de Deus, por isso que a pessoa que se move no Espírito, os outros não entendem, porque ela vê coisas que os outros não veem. Ela tap into something that's supernatural. Ela vai tocar e vai alcançar coisas que é sobrenatural, irmão. Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem, ele que, irmãos, acho que foi uns 8 ou 9 textos que eu vi, ele assentado à destra de Deus, mas olha aqui nessa ocasião, que está em pé à direita de Deus. Não é incrível isso? Jesus ficou em pé para ver tudo aquilo que Estevão estava fazendo. Ele se levantou para ele. Irmãos, era como se ele estivesse dando as boas-vindas para ele. Era como se ele tivesse... Estevão, fica firme. Fica firme, Estevão, estou aqui com você. Ele olhou e viu os céus abertos, o Filho do Homem. Irmãos, é difícil, mas eu quero te encorajar, irmãos. É possível ver os céus abertos, mesmo quando o coração do povo está fechado. É possível ver os céus abertos, mesmo quando a sua volta tem isso daqui. Gente querendo matar, gente rangendo os dentes. Era isso que estava acontecendo. Gente estava a ponto para apedrejar. Mas ele viu os céus abertos. Eu tenho que te perguntar, o que você está vendo hoje? O que você vê? Irmãos, porque se isso aconteceu, é possível de, no meio de tudo isso, você ver os céus abertos. Porque isso também me fala outra coisa. Os céus abertos não dependem da aprovação do homem. Os céus abertos não dependem do coração do povo estar aberto. Porque ele viu os céus abertos. O povo não viu. O povo não entendeu. O que o povo tinha era ira. O que o povo tinha era raiva. O que o povo tinha era... Eles podiam ter se arrependido. Mas ele colocou aqui, ô povo de dura cerviz e incircunciso. Eles podiam ter se arrependido. A gente vê em outros lugares no livro de Atos, onde Pedro confrontava, onde Paulo confrontava e o povo se arrependia. Mas aqui eles endureceram ainda mais o coração. Mas eu quero te encorajar, irmãos. Olha para o céu. Gaze. Contempla, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita. Eu vejo os céus abertos, Filho do Homem que está em pé, à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, se levantaram unânimes, gritaram, taparam os ouvidos, levantaram unânimes. Ninguém, irmão, para defender ele. Contra ele. Expulsando-o da cidade, isso aqui você vê, acredito que Levítico 24,
que eles não podiam apedrejar ele dentro da cidade, por isso que colocaram ele para fora. Expulsando a cidade, o apedrejaram. E isso daqui você encontra na lei judaica, no Mishnah. Como que acontecia essa dinâmica? A citação é essa. Eles colocavam a queda do local de apedrejamento, era 2 vezes a altura da pessoa. Então eles levavam ela para um lugar onde fosse 2 vezes a altura da pessoa. Uma das testemunhas empurrava o criminoso por trás. Então ele caía com a cara para frente. Então eles viravam ele de costas. Viravam. Se ele morrer da queda, isso era o suficiente. Caso contrário, a segunda testemunha, então junto com a primeira, a segunda testemunha, junto com a primeira que empurrou, a segunda testemunha pega uma pedra grande e joga no coração. Se isso causasse a morte, era o suficiente. Caso contrário, ele é apedrejado por toda a congregação de Israel. E você vê que Estevão era forte, irmãos, porque foi isso que aconteceu. Ele não morreu da queda, ele não morreu da primeira pedra no coração. Você vê a congregação toda apedreja ele. Expulsando da cidade, o apedrejaram, as testemunhas dispuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então você vê, eles já tinham apedrejado, aí no verso 59, e apedrejaram a Estevão. Continuaram apedrejando. Então a primeira pedra da testemunha, aí depois a pedra do povo que estava ali. E apedrejaram a Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz. Olha o que ele fala, irmãos. Só quem está cheio de Deus consegue falar isso aqui. Só quem está... Não é um pouquinho de Deus, é cheio. Transbordando de Deus. Porque olha, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Ele não pediu para Deus parar, ele não pediu para Deus tirar ele não pediu para Deus arrebatar, ele não pediu para Deus julgar, ele não pediu para Deus pesar a mão, ele não pediu para Deus tratar com aquele povo. O que ele fala é: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Eu só vou terminar, porque eu quero chegar nessa parte e eu quero terminar aqui. Como ele foi a ponte para a igreja. Como ele foi a ponte para o cumprimento de Atos 1:8, testemunha, martírio, da onde a gente tira a palavra mártir, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quem que foi o trigger, quem que foi a ponte, quem que foi a conexão, quem que foi o catalisador? Estevão. Também Saulo consentia na morte dele, fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, olha aqui, que estava em Jerusalém. A igreja estava ali, até o capítulo 8 ela não queria sair de Jerusalém. Por isso que eles estavam juntos, em casa, a partir do pão, nas orações, e Deus ia adicionando, mas não era para ficar só em Jerusalém. Aí olha só o que isso promoveu. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Irmão, pensa bem, numa igreja que a gente contou 3.000, 5.000, não dava mais para contar. Então podia estar aí 10, 20, 30 mil, não sei quantos mil, mas era mais do que 8.000. Todos, sei lá, todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Uma igreja de 8.000 ficou só com 12. E uns homens piedosos foram enterrar a Estevão. Isso aqui que eu falei no começo. Eles só queriam seguir a lei naquilo que cabia a eles. Porque quem tinha que enterrar era o povo que apedrejou. Mas o que serviu para eles era aquilo. Não, ele blasfemou, a gente vai apedrejar. E não conseguiram conter aquele homem, irmãos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens, arrastando mulheres, os encerrava na prisão. Agora aqui, eu termino aqui. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra.
mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte. Irmão, quando o Senhor te dispersa, quando o Senhor te tira de onde você está, quando o Senhor te leva para outros lugares, quando você é forçado a sair de uma situação, irmãos, não é para você falar o que te fez você sair, é para você falar da palavra, é você falar do reino, é você falar de Deus, é você falar de Jesus, é você pregar a palavra, é você falar as boas novas. Eles andavam dispersos, mas a palavra que eles pregavam estava aqui, olha. Eles andavam dispersos, mas a palavra que eles pregavam não era amargura, não era ressentimento, não era ódio. O que eles pregavam não era o que eles deixaram para trás. O que eles pregavam não era a prova, não era a dificuldade, não era a enfermidade, não era quem foi morto, não era, não. O que eles pregavam era a palavra. Irmão, eu quero terminar encerrando com esse encorajamento. Pregue a palavra. Prega a palavra. Prega a palavra, não tem como errar quando você prega a palavra. Quem pode dar um glória a Deus? Se você está pegando agora, quero encerrar recapitulando então. 4 coisas que você vê, como eu dividi a vida de Estevão. Estevão como servo, 6 de 1 a 7. Estevão como testemunha, 6 do 8 ao 15. Estevão como juiz, 7 do 1 até o 53. Estevão como mártir, do 54 ao 60. As acusações que foram ele, também foram 4. Contra Moisés, que ele blasfemou supostamente contra Moisés, contra Deus, contra o santo lugar e contra a lei. E aí 5 coisas que ele vira a mesa. Por quê? Irmão, se encoraja hoje. Um homem cheio de Deus, boa reputação, cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio de poder. Um homem, irmãos, que não retrocedeu, não. Ele foi com fé, ele foi com vontade, ele foi com amor. Porque ele estava cheio do amor, ele estava cheio da graça divina. Para fazer o que ele fez e no final ainda liberar perdão, é muito Deus na vida dele. 5 coisas. Eles não entendiam nem a sua própria linhagem espiritual. Eles rejeitaram os liberadores que Deus enviou. Eles desobedeceram a lei. Eles desprezaram o templo. E eles teimosamente resistiam a Deus e a sua palavra. Amém? É isso, irmãos, que as lições que a gente aprende com o primeiro mártir da igreja. Eu quero orar com você, para que seja ativado, em nome de Jesus. Se você sente que algo está dormente, está tudo parado, irmãos, toma posse. O dom foi ativado, você vê que ele tinha algo já na vida dele, mas foi através da imposição de mãos que foi transmitido, foi ativado dons que você não via antes. Pai, eu quero declarar sobre meus irmãos e irmãs, quero te agradecer por esse dia de hoje, quero te agradecer porque a tua palavra, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Eu quero declarar, Senhor Deus, que toda mentira, eu quero declarar que todo medo, eu quero declarar, Senhor Deus, que toda situação, toda distorção, tudo que, Senhor Deus, o homem tem feito para que a igreja, para que os irmãos, irmãs e famílias, para que as pessoas caiam, para que as pessoas falhem, para que as pessoas se dobrem, para que as pessoas se prostrem, para que as pessoas se humilhem, Senhor Deus, para aquilo que não é para se humilhar, Senhor Deus, no nome de Jesus, para trazer intimidação, para trazer medo, para trazer perseguição. Pai, eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, essas lições que nós vimos hoje, que possamos aplicar na nossa vida. Eu quero orar por homens e mulheres que sejam cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios da palavra, cheios de sabedoria, cheios de discernimento, cheios de poder, cheios, Senhor Deus, da tua glória. Senhor Deus, homens e mulheres, que a gente possa ver, Senhor Deus, a glória no seu agir, a glória no falar, a glória no seu rosto, a glória, Senhor Deus, da forma que ele se apresenta. Eu quero abençoar os meus irmãos e irmãs, orar, Senhor Deus, para que a tua unção despedace todo o jugo em nome de Jesus. E que no meio de tudo isso, Pai, que a gente está passando agora, a gente possa levantar os nossos olhos aos céus. E eu quero declarar que a gente possa ver os céus abertos, que nós possamos ver o Senhor Jesus, que nós possamos entender, Pai, que a nossa vida ela começa aqui, mas ela é uma vida eterna. Pai, no nome de Jesus eu cancelo agora intimidação, distorção, palavras contrárias, pessoas, Senhor Deus, que quer ver a igreja, que quer ver a gente cair. Eu declaro que não vai prevalecer, porque a tua palavra nos garante, nenhuma arma forjada prosperará. A tua palavra diz, Senhor Deus, que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Senhor, eu quero declarar que as nossas vidas possam estar firmadas na revelação que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa,
nos guarda, nos dá uma semana de vitória para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? É isso aí, gente. Um forte abraço para todos vocês. Eu espero, eu confesso, eu fico animado, eu fico encorajado, fiquei com essa palavra. E eu espero que você também tenha sido encorajado em nome de Jesus. Medita nisso. Dá mais uma lida no 6 e no 7. Vamos ser cheios de Deus. Vamos se encher da palavra. Vamos manifestar o poder de Deus. Vamos fixar os nossos olhos no céu. Vamos usar da sabedoria que vem pelo Senhor. Em nome de Jesus. Valeu? Um beijão a todos vocês. Até mais.